Boa tarde a todos, então. Hoje é dia 30 de abril. A gente vai fazer, então, a nossa live para esclarecimento de dúvidas e conversar sobre a prova, sobre a próxima prova e tudo mais. Um salve aí para todo mundo, conforme me recomendaram, né? E conforme eu acabei de falar com vocês, eu não vou ler o chat nessa live, não. Então, vocês abram o microfone, eu quero ouvir a voz de vocês, tá? No momento aí que precisar falar alguma coisa, abre o microfone e fala. Tudo bem? Primeira coisa, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam da prova, como é que foi a prova. Eu não corrigi ainda, mesmo porque foi entregue ontem, né? Mas eu não corrigi a prova ainda e teve aluno que ainda não entregou, tá? Que estava com problema de saúde. Então eu não vou divulgar a resolução ainda, pelo fato desse aluno com problema de saúde, e talvez ele siga o mesmo procedimento. Eu vou verificar quando o aluno melhorar, né? Melhorar em breve, e já faz o mesmo procedimento, senão eu corrijo, daí depois a gente vê com esse aluno como é que a gente procede, tá? Quero saber de vocês o que vocês acharam da prova. Foi fácil, difícil, foi ruim gravar vídeo, foi bom, foi legal, deu trabalho. Pra mim só foi difícil por causa que meu celular tem a câmera quebrada, aí foi meio complicado. Tem a câmera quebrada, como é que você fez para gravar daí? Eu tive que pegar o celular da minha irmã pra gravar, no caso. Ah, tá. Mas daí deu certo então, né? Deu certo sim. Ah, beleza. Joaquim revoltou com alguma coisa, mas como é texto eu não vou ler, Joaquim. Abre aí e fala. Vamos lá. O resto do pessoal, como é que foi? Deu certo? Não deu? Conseguiu? O notebook está atualizando. Tururu. Vocês vão falar? Ô, Rodrigo, Oi. na número 1 da prova, eu fiquei em dúvida em achar o V. Depois você pode tirar essa dúvida pra mim no privado? Tá, eu Que tiro no no caso, privado, porque é o que eu falei, tem no aluno caso, que ainda não fez a prova, é, e daí se for o caso dela já melhorar de saúde a semana que vem for fazer, a prova é mantida. Se não, aí eu corrijo, passo o gabarito, e para ela fica diferente, né? tá Mas bom. daí, Depois eu pergunto pra você. pode ser então. Questão de envio, de fazer o vídeo, foi tranquilo, né? Como é que foi? Foi. Foi? Foi Legal. tranquilo. Gravar as questões foi tranquilo. Não tava O que muito vocês difícil a acharam prova, não. de fazer dessa maneira, de gravar, enviar a resolução? Ah, é mais legal. É legal Legal. porque é diferente, né, com o nosso RA, então, né? E é interessante que vocês têm um aprendizado bom daí, né? Se tem que explicar, acaba... No momento que tem que explicar, acaba mostrando que aprendeu, né? Mais alguém, pessoal? Ninguém? Ninguém tem mais nada para falar, a gente vai para a próxima. Vou entender que está tudo bem e que a gente pode seguir para a próxima prova dessa maneira, pode ser? Quem concordar, responde um pode aí no áudio. Pode ser. Boa, vamos ver a voz de vocês, né? Pode ser. Beleza. Quebrar esse gelo aí. É só para estar com vergonha de falar, né? Vamos lá. Pessoal, para a próxima prova, a gente tem que fechar o bimestre até o dia 11/5. Ô, Rodrigo. Oi, pode falar. Parece que o Joaquim tá atualizando o notebook dele, por isso que... Que ele tá sem áudio, aí ele falou. Diz que tá no 9%.
Tranquilo. Daí, no caso do Joaquim, eu vejo aqui o que ele vai escrevendo, mas a gente vai conversando, vai mais rápido. Otávio voltou. Otávio acho que já estava, né? Na reunião caiu. Vamos lá. Pessoal, a gente tem que fechar a reunião. A gente tem que fechar o bimestre, a nota do bimestre, né? Aplicar a prova para fechar o bimestre até dia 11/5. Então, vai ter uma outra prova agora, tá? Vai ter uma outra avaliação, que ela vai ser aplicada, deixa eu ver o calendário aqui, até o dia 11/5. Então, para ela ficar até dia 11/5, eu vou aplicar ela na segunda-feira, que é dia 4, tá? Daí ela fica 7 dias, certinho. Nessa prova do dia 4 até o dia 11/5 vai cair tudo de diodos, tá? Incluindo a matéria que a gente vai conversar hoje, que é a última matéria de diodo, que é o componentes ópticos, tá? Então nessa prova cai tudo, cai retificador, diodo normal, diodo Zener, diodos ópticos, tá? Vai cair tudo isso nessa prova aí. Isso, vai cair tudo isso nessa prova. Na terça-feira, eu vou soltar um conteúdo, tá? Que é o último conteúdo de diodo, na verdade. Foi óptico, então na terça vai ter o último conteúdo de diodo, que é diodos... Vou pensar aqui agora. Não vou... Na terça-feira eu vou soltar esse conteúdo, mas o que vai cair na prova ali é pouca coisa sobre ele, tá? Mas, de qualquer maneira, é o último conteúdo sobre diodos. É a parte de diodos especiais, são alguns diodos diferentes, tá? Isso na terça-feira. E na sexta-feira, a gente se reúne para... Daí a gente vai conversando. Eu vou aplicar a prova e a gente vai conversando, ver como é que fica na sexta-feira. Mas daí eu encaminho o último conteúdo de diodos. Bom, o que eu quero falar é o seguinte. Eu queria fazer essa prova, dividir essa prova em duas partes. Além de fazer como a gente fez agora, né, que vocês vão fazer um vídeo esclarecendo, mas antes disso vão ter alguns dias iniciais que eu vou pedir para vocês elaborarem algumas questões, tá? Então, já vou fazer isso, hoje é dia 30, né? Começa ali dia 4. Então eu vou pedir aí de hoje até segunda-feira, dia 30, 1, 2, 3, de hoje até terça-feira, vai. Até terça-feira, para vocês elaborarem. Deixa eu pensar, pera um pouquinho. Se eu vou aplicar a prova na segunda, não aplico a prova na terça. Se eu aplico na terça, fica uma semana até dia 11, vocês me entregam até segunda. Então vamos combinar assim, ó. Eu vou compartilhar a tela aqui para aparecer a informação e não gerar confusão. Espera aí. Tá aparecendo na tela aí para vocês? Tá aparecendo a tela para vocês, pessoal? Tá sim. Tá? Então vamos lá. Ó. Nós vamos fazer o seguinte, então. Aqui tá dia 30. Dia 5, então, prova vai ser do dia 5 ao dia 11 do 5, né, e fica 7 dias, então, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né, 7 dias. De hoje até o dia 4, dia 4, eu vou pedir uma outra tarefa para vocês. É 30, né? 30 do 4 até 4 do 5. Eu vou pedir uma outra tarefa para vocês que vai valer meio ponto dessa prova. Então essa prova vai valer 2,5 e essa tarefa vai valer meio, tá? Como se ela fosse parte da prova também, essa é a ideia. Como se fosse parte da prova, tá? Vocês vão me enviar uma questão sobre diodos, qualquer questão sobre qualquer
diodo, sobre qualquer um dos diodos, só que não pode ser nenhuma questão da prova, nenhuma questão da lista de exercício, tá? Vocês não podem simplesmente copiar uma questão que tenha lá nas listas de exercício. Vocês vão elaborar uma questão, tá? Elaborar e enviar uma questão. Deixa eu clicar para Yasmin. Elaborar e enviar uma questão sobre diodos. Qualquer assunto de diodos que a gente estudou, desde retificador até o último assunto que é hoje aí, que é o diodo, que são optocopladores. Então, elaborar e enviar uma questão sobre diodos. Rodrigo, pode usar alguma questão da lista como base para fazer? Ó, é exatamente o que eu estou falando. Eu não quero que seja exercício da lista. Você pode ter alguma ideia ali na lista, mas eu não quero que simplesmente pegue um exercício da lista e copie, ou que pegue simplesmente o exercício da lista e mude só valores. Tá? Você pode ter a lista de exercício como um parâmetro, como uma ideia para te direcionar aí, tá? Mas eu não quero que simplesmente copie, não, que é exatamente para vocês pensarem um pouco, né? Tá? Pensar um pouco aí sobre os conteúdos da disciplina. Certo, Pedro? Foi Pedro que perguntou, né? Tá bom, entendi. Então, elaborar e enviar uma questão sobre diodos que não tenha a lista de exercício. Pode até usar a lista como base para alguma coisa, mas eu não quero que utilize direto um exercício que já tem na lista, ou simplesmente só mudar valores, pegar um exercício da lista e só mudar valores, tá? Rodrigo, Oi. você vai colocar alguma dessas questões que a gente mandou pra você na prova? É uma possibilidade. Dependendo da questão, né? Se for uma questão muito fácil, aí não. Se for uma questão também muito difícil, não. Mas se for uma questão que vocês têm condição de responder, pode ser que eu coloque na prova sim. Por isso que eu coloquei até dia 4. Daí dá tempo de dar uma analisada e mandar para a prova. Tá? E se essa prova, a gente que fizer essa prova, tipo, todas as pessoas da sala vai mandar a questão para você escolhe Não entendi. 4 ou o número de questão que você quiser e a gente faz, tipo, a prova todas as questões da prova com nossas questões. Então, Luiz, essa é uma possibilidade. É o que eu estou dizendo. Vai depender do nível das questões, né? Dependendo do nível das questões, essa é uma possibilidade, sim. Tá? Bom, para isso, vocês vão me enviar até dia 4/5 até às 12 horas, para dar tempo, tá? Eu vou colocar agora, terminando a reunião aqui, eu já coloco lá no Classroom, eu já abro a tarefa, tá? Então, de hoje até dia 4/5, elaborar e enviar uma questão sobre diodos que não tenha na lista de exercício. Então, cada um elaborar e enviar uma questão. Vai valer meio ponto. E a prova... Opa, peraí. E a prova vai valer 2,5 pontos. Pode ser, pessoal? O que vocês acham? Concordam? Interessante, não é interessante? Pode ser, Rodrigo. A questão, ela entra na... Meu Deus. Rodrigo, eu ainda não consegui entender. Não como entendeu? vai funcionar. Não. É o seguinte, Nathalie, acho que você entrou no meio aí. Eu perdi metade do assunto. Exatamente. A prova, então vou lá de novo. Tá com 27 alunos, né? Tá quase todo mundo assistindo, beleza. A prova, ela tem que ser, eu tenho que fechar o bimestre, a última aplicação que eu posso fazer é até dia 11/5. Como tem que ficar 7 dias liberado para vocês, então eu vou liberar dia 5/5 até dia 11/5, que vão dar 7 dias, tá? Para vocês fazerem a prova. A prova vai ser no mesmo esquema. Vai ser um vídeo, vai ser uma prova para vocês resolverem e encaminhar o vídeo, tá? Essa prova vai valer 2,5 pontos.
E antes disso, ou seja, de hoje até o dia 4/5, ao meio-dia, vocês vão encaminhar lá no Classroom, eu vou colocar agora lá a atividade, vocês vão elaborar uma questão sobre diodo, qualquer coisa sobre diodo, tá? Que envolva diodo, tudo que a gente viu até agora, desde diodo retificador, aquele início com diodos fazendo função de porta lógica, até o assunto de hoje, que é optoacopladores. Tá? Então, elaborar uma questão e encaminhar. Essa questão vai valer meio ponto. A elaboração da questão. Tá? Vai valer meio ponto. Essa questão, dependendo da situação, eu vou utilizar ela na prova ou não. Depende de como vier essas questões. Mas eu vou elaborar, vou colocar ela na prova ou não. Vocês vão mandar isso para mim como? Mandar em forma de... Não é vídeo, não. Esse aqui é em forma de texto, tá? Texto. Ô, Rodrigo. Oi. Quando a gente mandar essa atividade, tipo, a elaboração da atividade, precisa mandar com a resolução também? Ou manda, tipo, só a questão? Sobre a questão aqui, né? Tem que encaminhar a resolução também. A resolução é o seguinte. A resolução ela pode ser uma resolução com cálculo, pode ser uma resolução explicando como que seria para fazer, para chegar no resultado, tá? Mas teria que ter a resolução também. Então, esse aqui em forma de texto e aqui vai ser em forma de vídeo, né? Continua o retorno em forma de vídeo, tá? Ô, Rodrigo, aquela parte de diodo como porta lógica vai cair também na prova? Vai cair tudo, desde o começo. E a matéria, agora é a matéria toda. Ela inclui... Não tem como não cair retificador, né? Mas eu não vou colocar uma questão específica de retificador, tá? Aí tem lá, ó, tem limitadores. De repente, se vocês mandarem uma questão de retificador que for diferente, eu posso colocar também. Não tem como não cair em retificador, porque o conceito de retificador é o mesmo para continuar toda a matéria, né? Mas vai cair limitadores, multiplicadores, diodo Zener, optoacoplador, tá? Esse conteúdo, aquela parte inicial também, circuitos com diodo, não tem como deixar de cair, circuitos com diodo, então, para analisar, mesmo que seja um circuito Zener, um circuito com LED, você tem que saber analisar circuito com diodo, então não tem como não cair circuito com diodo, tá? Então esse é o conteúdo que vai ter vão ser as questões da prova daí. Então aqui enviar em forma de texto com resolução. Tendo a resolução. Deixa eu abrir, senão fica. Certo? Podemos fazer assim, pessoal? Por mim, tudo bem. Nathalie, você que não tinha compreendido, tranquilo? Tranquilo, agora eu entendi, sim. Obrigada, Rodrigo. É uma outra maneira da gente distribuir a pontuação para não concentrar tudo na prova, né? Quanto mais a gente distribui pontuação, melhor, né? Questão, vídeo, tá. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: a gente já fez para a aula de hoje isso, e para todas as aulas agora daqui para frente eu vou fazer isso também. Eu vou postar junto com a aula algumas pergunta de resposta rápida, coisa ali bem rápida, tá? Que nem eu coloquei agora, para falar o que achou mais interessante da aula, o que ficou em dúvida, alguma pergunta mais objetiva. Então toda a aula eu vou colocar. E antes de começar a live, eu quero que todo mundo responda, tá? Como eu não fiz essa reunião com vocês ainda antes disso, então hoje quem não respondeu tudo bem, mas para as próximas eu quero que todo mundo responda. São perguntas bem rapidinhas, tá? Quem assistiu o vídeo é só responder rapidamente ali, porque daí
começa a ter uma reflexão por parte de vocês também sobre o conteúdo, né? Então vou colocar aqui, ó. A partir de agora, toda videoaula terá algumas questões rápidas para serem respondidas antes da live. Tudo bem, pessoal? Acho que é assim, na hora que assiste o vídeo, dá uma reflexão ali sobre, na hora que tem que responder, vocês acabam tendo um aprendizado legal também. Isso contribui com o aprendizado. Tudo bem da gente fazer assim? Precisa escrever direito, né? Tudo bem. Alguém é contra? Vou fazer assim, ó. Se ninguém falar nada, alguém é contra? Já que vocês não querem falar nada. Beleza, ninguém é contra. Então, a partir de agora, a gente vai ter isso também. Em princípio, isso não está valendo nota, pelo menos até o fim até dia 11/5, tá? Para o próximo bimestre, aí a gente verifica se eu vou considerar uma parte disso aqui como nota ou não. Mas, por enquanto, isso aqui não tem nota, mas eu quero que todo mundo responda, que isso contribui com o aprendizado de vocês. Beleza? Dúvidas? E agora não pode responder no chat, também não fala, fica... Não sei se vocês estão me ouvindo. Beleza, estão me ouvindo, né? Fala, Joaquim. Conseguiu ligar o microfone, Joaquim? Sim, vou responder as dúvidas agora. Agora eu vou começar. Agora que a gente já acertou como que vai ser o andamento de agora em diante, agora eu vou responder. Bom, com relação a... Se não tem mais dúvidas, vamos lá então. Com relação à videoaula de optoeletrônica, vocês têm alguma dúvida? O pessoal postou ali algumas perguntas, mas antes de eu ler as perguntas que colocaram ali, alguém já queria aproveitar e já falar aqui no áudio, a gente já adianta? Entenderam tudo? Pode cair todo aquele conteúdo na prova que não vai ter problema. Fala, pessoal. Responde pra mim, senão eu vou chorar aqui. Qual que é a diferença de fotodiodo para fototransistor? Boa, Luiz. Boa. Qual a diferença de fotodiodo e fototransistor? A gente vai ver daqui a pouco, na hora que a gente entrar entrar em transistores. O transistor ele é diferente do diodo, tá? Ele é diferente de que maneira? Deixa eu voltar para cá. Ele é diferente de que maneira? No diodo, a gente tem lá a parte N e a parte P. Então coloca um cristal N e um cristal P, e isso é um diodo. O transistor já é diferente. Eu tenho um cristal N, um cristal P e depois um cristal N. Por isso que chama NPN. Ou PNP. Um cristal P, N e depois cristal P. Então o que acontece? Na verdade, o transistor ele tem três partes e duas junções, tá? Por isso que ele é chamado também de transistor bipolar de junção. Ou seja, entre esses três PNP ou NPN,
eu tenho 2 junções. No diodo eu só tenho uma junção, tá? A diferença prática com relação à aula, né? Deixa eu abrir aqui a videoaula. A diferença prática com relação à videoaula, o que que é? É que o transistor, deixa eu abrir aqui, ele acaba amplificando o sinal um pouco mais, tá? Então o que acontece? Deixa eu abrir, peraí. Optoeletrônicos. Peraí que tá carregando. Vai na esquerda. Meu filho. Aqui. O que acontece é que é o seguinte, Luiz. Esse cara aqui, ó, tá? Peraí que eu tenho que compartilhar a tela, né? Apareceu aí. Esse cara aqui, ó, é um fototransistor. O que o fototransistor ele vai ter? Então ele vai ter três partes ali com dopagem, PNP ou NPN, tá? O transistor mesmo, ele tem 3 terminais. Um lado, por exemplo, ligado no lado P, N e P aqui, ou N, P, N. O fototransistor, o que acontece? Ao invés de eu ter o terminal aqui da base, esse terminal é aberto para luz. Então, na hora que bate luz, ele conduz, tá? A diferença dele e do fotodiodo, que é esse aqui, tá? É que o fotodiodo, ele deixa passar portadores minoritários. Então, tem que bater um pouco mais de luz para ele conseguir conduzir uma corrente razoável. Aqui, com pouca coisa de luz, esse cara já acaba amplificando. A gente vai ver transistor, vocês vão ver como o princípio de amplificação, tá? Então, com um pouco menos de luz, ele já acaba amplificando. Mas em termos práticos, para o circuito é a mesma coisa, tá? O que muda só é que o fototransistor, com menos luz, ele já conduz. Na prática, de verdade, na verdade, hoje em dia, todo semicondutor receptor de luz acaba sendo um fototransistor. Tem muito pouco fotodiodo, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma do fotodiodo, que é esse cara aqui em cima. Certo, Luiz? Não sei se era mais ou menos isso que você estava pensando em compreender aí como resposta. Certo, entendi, obrigado. Bom, Joaquim perguntou lá nas dúvidas, tá? Teve bastante gente que falou que não estava com dúvida, tá? Mas alguns colocaram algumas perguntas e achei bem interessante. O Joaquim perguntou qual a diferença do LED e das lâmpadas. Deixa eu ver se é só isso mesmo, peraí. Queria saber se há semelhança entre a estrutura de lâmpada, incandescente, fluorescente e LED, tá? Então, qual que é a diferença de LED e lâmpadas, incandescente e fluorescente? Bom, basicamente, o que acontece é o seguinte. Na lâmpada incandescente, o que a gente tem? Na lâmpada incandescente, a gente tem uma resistência, tá? E uma resistência que ela esquenta muito, muito, muito mesmo. Por isso que ela chama incandescente, porque ela incandesce, porque ela está quase em processo de pegar fogo, tá? Mas ela incandesce, é uma incandescência controlada, por isso que ela não pega fogo, tá? Como que é controlada? Dentro do bulbo ali da lâmpada, tá? Tem pouco oxigênio, tem alguns gases ali, de maneira que ela não pegue fogo. Então, na hora que passa a corrente elétrica, tá? O que acontece? Ela emite calor, passa ali no filamento de tungstênio, que emite calor. Essa emissão de calor, ela gera luz também, né? Assim como, por exemplo, uma fogueira tem calor, tem luz também, né? Então, é por isso que ela é chamada de incandescente. Se vocês pegarem essa lâmpada incandescente, eu não sei nem se acha mais hoje em dia, mas se pegar a lâmpada incandescente, quebrar o vidro dela, tá? E ligar, o que vai acontecer? Vocês sabem o que aconteceria com a lâmpada se eu quebro o vidro e ligo ela? Ligar ela? Alguém já fez isso? Ela ia derreter, não é? Na verdade, aquele filamentozinho, ele queima, tá? Exatamente, ele vai encandecer, ele queima, né? Então ele abre, tá? Então é isso que acontece, é dessa maneira que funciona. Inclusive, tem
eu fiz uma brincadeira lá, que eu falei bomba, relógio, não sei o que, né? Com um display. Mas quando eu era menino, tinha uns meninos que soltavam bomba, acendia a bomba à distância dessa maneira, né? Colocava lá o filamento quebrado, ele ligava na tomada, tinha um fio, e o filamento, na hora que explode, ele gera uma faísca e explodia lá uma lata de Nescau. Vocês não vão fazer isso, que é perigoso, tá? Principalmente em época de quarentena, fazer esse negócio em casa não é viável, não. Só um exemplo do que acontece com o filamento. A lâmpada fluorescente, o que ela tem? Ela tem um tubo, e dentro desse tubo tem fósforo, tá? Aquele pozinho branco é fósforo. Então, a hora que você emite elétrons de um lado para o outro, você esquenta ali dentro, com 2 resistências, uma em cada ponta, e a hora que emite elétrons de um lado para o outro, esses elétrons se chocam com o fósforo, e o fósforo emite luz. O fósforo é um elemento que emite luz, tá? Nenhum deles envolve eletrônica, nem a incandescente, nem a fluorescente. O LED já é outro princípio. O LED é eletrônica, é semicondutor. O que acontece? A gente tem ali o P e o N. A hora que passa elétrons de um lado para o outro, né, o elétron está na banda de condução, ele sai da banda de valência, vai para a banda de condução do lado N. A hora que ele chega no lado P, ele se recombina com uma lacuna. A hora que ele se recombina com uma lacuna, o que acontece? Ele desce da banda de condução para a banda de valência. Quando isso acontece, ele emite energia. Dependendo do componente eletrônico que tem ali, tá? Essa emissão de energia pode ser de maneira de fótons. Dependendo do componente eletrônico que tem ali, no caso do silício, do germânio, é em forma de calor. Então é por isso que ele emite luz. É uma luz mais eficiente, né? Muito mais eficiente do que a incandescente, tá? Isso que diferencia o LED da lâmpada incandescente da lâmpada fluorescente. LCD, display de cristal líquido. Ixi, agora você começou a falar de televisão, né? Rapaz, eu vou te ser sincero, aí eu vou precisar dar uma olhada para saber a diferença de fato entre LCD, plasma e televisão de LED. A televisão de LED ele tem todos os LEDs. Na verdade, a última vez que eu dei uma olhada sobre isso faz muito tempo, tá? Mas eu recomendo darem uma olhada. O que diferencia é que a televisão de LED, todas elas têm o mesmo princípio, é que a televisão de LED ela tem um LED atrás branco, tá? Que ajuda a emitir a luz. Então ela fica mais nítida a imagem, tá? Mas é bom dar uma pesquisada com calma. Eu dou uma pesquisada, depois na próxima aula a gente até conversa sobre isso. Eu não lembro direito, faz muito tempo que eu li sobre isso, já não vou lembrar. Depois eu não reli de novo. Mas todos eles o processo é eletrônico, tá? LCD, plasma e LED é eletrônico. Se eu não me engano, o LED, ele utiliza um LED branco, quando a gente chama a televisão de LED, é um LED branco atrás, que ajuda a compor a imagem. Mas todos eles têm aqueles pixelzinhos com RGB, da maneira que eu falei no LED RGB, tá? Mais perguntas? Deixa eu ver quem mais perguntou coisa ali. José Gabriel falou sobre LEDs especiais. Deixa eu acender. Sobre LEDs especiais. Qual que é a dúvida especificamente sobre LEDs especiais, José Gabriel? Deixa eu levar a apresentação aqui para LEDs especiais, vamos ver. E o outro, José Gabriel, falou sobre acoplador, né? Fiquei com um pouco de dúvida sobre como funcionam LEDs especiais. Tive maior dificuldade com o acoplador. Vocês conseguiram compreender? Foi só uma dificuldade, mas conseguiram compreender? Como é que tá? Dá um retorno para mim. Rodrigo. Oi. Eu revi a parte de acopladores depois que eu mandei a pergunta para o senhor e eu já consegui compreender, sim. Obrigado, viu? Mas se tiver dúvida, manda aí que eu mando bala, rapaz. Comigo não tem isso, não.
Tá tudo ok, obrigado. Se não souber, depois eu pesquiso. Nem no caso da televisão, mas vamos lá. Ô, Rodrigo, eu não tinha entendido a parte do display de 7 segmentos. Tá. Especificamente alguma coisa com relação ao display? Foi o funcionamento, como ele funciona mesmo, no caso. Tá. O display de 7 segmentos, deixa eu ver aqui, só tampou, eu não vi quem que perguntou. Tem uma foto de um gatinho, dá pra ver quem é. Pedro. É o Pedro, Isso, do gato. Tava na frente, ó. Deixa eu colocar aqui, display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos, o que que ele é? Ele nada mais é do que um arranjo com vários LEDs. Então eu vou ter 7 LEDs. Cada LED é um segmento, tá? Então, dependendo do LED que eu acendo, eu consigo fazer um número. Digamos que eu quero acender o número 1, eu vou acender o LED B e C. Então, o que que eu vou acender? Eu vou acender aqui este LED e este LED. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? E este LED e LED, o LED do pino 6 e pino 4. Aí eu escrevo o número 1. Se eu quiser o número 0, eu vou acender o LED A, B, C, D, E e F. Então eu vou acender A, B, C, D, E e F. Não, só não acendo o G. Vou ter que alimentar todos esses pinos aqui para aparecer então o número 0. Display de 7 segmentos nada mais é do que isso, tá? Um arranjo de LEDs dentro do encapsulamento. E como é que fica esse arranjo? Para evitar, ó, se são 7 segmentos, né? Poderia se pensar o quê? Que tem que ter então 14 pinos, 2 para cada LED. Ao invés de utilizar isso, um lado de todos os LEDs sempre é ligado no comum. É para evitar excesso de pinos, senão teria que ter o que eu falei. 14 pinos, 2 para cada LED, mais o ponto digital, ou seja, 16 pinos, né? Então a gente deixa todo mundo aqui no comum, que pode ser o catodo comum, ou seja, todos os catodos juntos, ou o anodo comum, todos os anodos juntos. O que que acontece então? Aí esses LEDs aqui dentro, eles são montados de maneira que a gente polariza de um lado só. O comum ele fica direto ligado e eu só coloco a tensão no outro lado. Que tensão que é essa? Bom, antes de ver que tensão que é essa, dessa maneira eu monto então um dispositivo com 10 pinos. Por que 10 pinos? Porque eu vou ter os 7, A, B, C, D, E, F, G, mais o ponto digital, 8, mais 2 de comum, que no caso aqui é o pino 3 e pino 8. Então tá aqui, ó, 1, 2 o pino 3, 4, 5, 6, 7, pino 8, 9 e 10. Tá? Como é que fica então o arranjo deles lá dentro? Vamos ver aqui, ó. O arranjo desses caras lá dentro fica assim, ó. Eu ligo todos os comuns do lado de cá e vai passando para lá. Eu não vou conseguir fazer aqui, porque... Deixa eu ver se... Aqui dá. Isso. E como é que eu faço a montagem, então? Um lado fica, por exemplo, se ele for catodo comum, um lado fica direto no terra. Se for anodo comum, um lado fica direto no VCC. Fica, por exemplo, sei lá, nos 5 volts. Tá? E daí eu vou controlar pelo outro lado. Então, se aqui tem terra e aqui eu coloco tensão positiva, vai circular corrente neste sentido e esse LED acende. Esse LED acendendo, aí eu consigo fazer o número que eu quero. Tá? Só que para isso eu tenho que controlar um por um. Né? Eu tenho que ter um controle de um por um para eles acenderem. E eu tenho que ter um controle de corrente também individual. Para cada LED eu preciso pôr uma resistência. Por quê? Seria muito... É muito comum o pessoal perguntar, em vez de eu colocar uma resistência em cada um deles, eu não posso pôr uma resistência aqui, que ela vai controlar a corrente? Sim, ela vai. Só que ela tem um problema. Essa resistência, digamos que ela limita a corrente... Todos eles aqui, digamos que é 2 volts. Então, eu coloco... Vamos fazer aqui que é mais fácil. Então, 5... Em cima de cada um deles aqui é 2 volts, tá? E aqui é 0. Se aqui é 2 volts, aqui é 5, vai sobrar 3 em cima desses caras aqui, ó. Então, com isso, eu defino o valor dessa resistência para determinar, por exemplo, 15 mA, tá? Aí é muito comum o pessoal falar, em vez de eu colocar a resistência em cada um deles, colocar uma resistência aqui, ó. Então, ou seja, seria VCC 5, 2 volts e fica 3 em cima dessa resistência. Dá certo? Não dá certo. Por que não? Veja bem, se eu coloco uma resistência aqui que limita em 20 mA e acendo só o segmento A, ele vai passar 20 mA. Se eu ligo o segmento A e o segmento B e tiver uma resistência só aqui e não tiver aqui embaixo, esses 20 mA vai passar 10 aqui e 10 aqui. Se eu
coloco 20 mA, coloco uma resistência só e acendo 4 segmentos, vai passar 20, né? Dividido por 4, 5 mA aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então, quer dizer, dependendo do número que eu acendo, se for o número 1, que é só 2 segmentos, ou o número 8, que são todos os segmentos, o que vai acontecer? O brilho vai ficar fraco para um número e forte para outro. A gente não monta dessa maneira. Então tem que ter realmente uma resistência para cada um deles. Não sei se eu falei tudo que eu tinha falado, Pedro. Qual que foi a dúvida aqui com relação ao display, mais especificamente? Se esclareceu a dúvida? Sim, esclareceu sim, deu para entender. Obrigado. Esclareceu? O Otávio perguntou sobre sensor de presença, Otávio. Essa questão do sensor de presença foi quando eu comentei ali de obstruir a passagem da luz por algum objeto na esteira, é isso? No optocoplador? Otávio, tá aí? Tá. Tá dormindo, Otávio? Acorda, rapaz. Bom, mais perguntas, pessoal? Boa tarde, Júlio. Chegou quase no fim. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Otávio foi no banheiro. Oi, Joaquim, fala. Apareceu, Otávio. Estou aqui. Então, Otávio, você comentou sobre sensor de presença. Você perguntou sobre o sensor de presença. A dúvida seria com relação ao optocoplador, quando a gente obstrui. Na verdade, isso não é propriamente um sensor de presença, né? Qual que foi a dúvida que ficou aí? Otávio. Ah, tá, beleza. O Otávio tá indo lá para não ter barulho. Eu fiquei em dúvida na pergunta, se é sobre a obstrução da luz ou se são outros tipos de sensor de presença, né? Rodrigo, Oi. minha dúvida seria mais no caso de, tipo, como funciona mesmo o sensor de presença, no caso da luz. Por exemplo, se eu estiver num lugar que tem fumaça, assim, uma fumaça invisível para a pessoa, teria como ele detectar, cortar o feixe de luz mesmo, uma imagem que nós mesmos não conseguimos enxergar. É sensor de presença para pessoas ou para fumaça? É sensor de fumaça, né? Como se fosse para fumaça. Tá. Porque na verdade é o seguinte, olhem só. Existem vários tipos de sensores, tá? Tem sensor infravermelho, que está relacionado com a matéria, né? Com a parte de optoeletrônica. E tem sensor também de ultrassom, tá? Tem muito sensor de presença de pessoas, né? Que é com ultrassom. Como é que funciona? Então você envia um sinal de som e esse sinal volta. Esse sinal, na hora que ele volta, ele vai... Deixa eu voltar aqui pro meu rosto aqui, peraí. Esse sinal de som, tá?
Então o som ele vai, bate e retorna, tá? Dependendo de onde está o anteparo, ele vai bater antes ou depois. Então, a hora que ele volta, ele mede a fase da ida e da volta do som e consegue determinar a distância. Então, tem bastante sensor de presença, sensor de proximidade que utiliza ultrassom. Tem sensor de presença que utiliza o infravermelho. Como é que funciona? Você emite uma luz infravermelha, assim como eu mostrei para vocês aqui na frente, a hora que eu usei a câmera, né? Ele emite aquela luz infravermelha que não se observa, tá? E o que acontece? Se está de longe, e aqui tem um receptor, se está longe, o anteparo, vou fazer aqui na lateral, você tem aqui o emissor, se está longe o anteparo, ele vai bater e tem uma reflexão fraca, o receptor aqui não pega. Se o anteparo está próximo, ele emite luz, ele bate e a luz acaba voltando um pouco, tá? Então, dependendo da proximidade, o receptor que está aqui do lado, ele consegue saber se tem algo próximo ou não. O sensor de fumaça, se eu não me engano, ele é um sensor químico. Se eu não me engano, ele é um sensor químico, tá? É um outro procedimento de sensor. Que a hora que ele tem lá a fumaça, ele... Não, sensor de fumaça não tenho certeza se ele é químico. O que é químico é aquele do bafômetro, que você assopra, né? Aquele lá é um sensor químico. O de fumaça, agora eu já estou em dúvida. Como é que funcionaria? De fumaça não... Deixa eu ver aqui. Sensor, qual é o mais fácil? Então, de presença tem dos dois tipos. Tem o infravermelho, né? E tem o ultrassom. Isso depende. A hora que você compra aquelas câmeras que ficam no canto, tem dos dois tipos, tá? Normalmente o de ultrassom, ele acaba sendo para objetos um pouco mais próximos. O infravermelho acaba conseguindo objetos um pouco mais distantes. Mas tem dos dois tipos. Isso depende do fabricante. Não tem. Agora, o de fumaça... Deixa eu só confirmar. Rodrigo, eu tava dando uma lida sobre o sensor de fumaça. Eu acho que ele é tipo uma placa metálica, no caso, que quando passa o ar, que no caso seria a fumaça, tem uma propriedade dentro dele, um metal, assim, uma substância, aí ionizava o metal. Ele não é exatamente, não é esse processo eletrônico, né? Com optoeletrônico. Provavelmente é isso então. Né? Ele tem não é esse processo aqui. Optoeletrônico, tá? Tranquilo? No fim das contas você respondeu, tá vendo? Que bom, rapaz. Aí a hora que você tem as duas placas, a hora que tem fumaça ali dentro, né? Essa fumaça é como se fosse um capacitor, né? A hora que tem fumaça, você ioniza e faz com que haja passagem de corrente. Tendo passagem de corrente, daí o circuito você consegue medir se tem fumaça ou não, né? Mais dúvidas, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Se não tiver mais dúvidas, a gente encerra e eu vou passar as atividades, né? Quem entrou agora no final, depois assiste o início dessa live, tá? Que eu estou falando como que vai ser a próxima avaliação. Ah, tá, o Joaquim falou, é verdade, Joaquim. É que como você mandou aqui no chat, eu acabei esquecendo, né? Deixa eu ver aqui. Eu não entendi direito como a intensidade da corrente influencia na cor do LED. Bom, Joaquim, é o seguinte. O brilho, ele está relacionado com a corrente, por quê? Deixa eu
voltar aqui na apresentação. Eu fico de cantinho. O brilho, ele está relacionado com a corrente, por quê? Porque quanto maior a corrente, o que vai acontecer? Mais elétrons eu vou ter passando do lado P para o lado N. Se eu tenho mais elétrons passando do lado P para o lado N, mais energia eu vou ter, porque eu vou ter elétrons caindo da banda de condução para a banda de valência. Se eu tenho mais energia, eu vou ter mais fótons. Tendo mais fótons, eu vou emitir mais luz, tá? Então, o brilho, ele tem uma relação com a quantidade de corrente, ele não tem relação com a tensão, tá? Ele tem relação com a corrente, porque quanto maior a quantidade de elétrons passando de um lado para o outro, maior eu vou ter mais portadores do lado passando de... que é lado P e lado N. Vixe, mãe, Joaquim. Vamos lá, então. Lado P e lado N, você lembra do diodo lá no início da matéria? Como é que a gente monta um diodo? Coloco um semicondutor dopado com portadores negativos, né, com excesso de elétrons, e um outro lado aqui dopado com portadores positivos, ou seja, com lacunas, o lado P e o lado N. Na hora que eu coloco um do lado do outro, eu monto um diodo. Esse diodo nada mais é do que um LED também. O LED, ele é um diodo que emite luz. Quando ele emite luz? Quando tem corrente direta passando por ele. Quando tiver corrente direta passando por ele, os elétrons que passam do lado N para o lado P, eles pulam da banda de condução para a banda de valência para se recombinar com a lacuna. Quando isso acontece, ele emite energia. No diodo de silício, essa energia ela é emitida em forma de calor. No diodo, quando tem galho, arseneto de galho, tem esses componentes que emitem fótons, né? Ele emite fóton, e o fóton, então a gente vê em forma de luz. Quanto mais elétrons, mais fótons, né? E, consequentemente, maior o brilho. Qual lado é o catodo e o anodo? O P é o anodo. Joaquim continua igualzinho do diodo. Tá aqui, ó. Apresentação, acho que vocês estão vendo aí, né? Então aqui eu tenho o anodo do lado de cá, tá? É o lado positivo. Do lado de cá é o catodo, é o lado negativo. Então aqui é o lado P e aqui é o lado N, tá? No LED, o que acontece? Onde eu tenho um chanfro é onde está o catodo. Então esse chanfro aqui, ó, olhando de frente, olhando de cima, é o catodo, olhando de lado é aqui, tá? Então aqui é o positivo, conforme eu acabei de falar, e o negativo. O positivo do lado P, negativo do lado N. Certo? Esse conteúdo aqui não tem muito cálculo, né? O cálculo é mais aqui, ó. Cálculo de corrente, tá? Da resistência, que é o mesmo cálculo para o diodo normal, só que no diodo normal aqui era 0,7 volts, né? Então a gente calculava a corrente que passa aqui, só que utilizando 0,7. Agora no LED não vai ser 0,7, vai ser a tensão do LED. Conforme eu acabei de mostrar, a tensão do LED vai depender da cor do LED, tá? E outro lugar que tem cálculo é aqui, no fotoacoplador, tá? Então, se tem corrente, sabendo quanto que é essa corrente, eu calculo a tensão, lei de Ohm simples aqui. Esse conteúdo aqui tem menos cálculo que o resto outras partes da matéria. Mais dúvidas, pessoal? Bom, se não tiver mais dúvidas, vou dar aí um tempinho para vocês perguntarem. Acredito que tá tranquilo, né? Manda um áudio aí, tá tranquilo ou não tá? Diz, Joaquim. Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, Joaquim parece que tem outra pergunta, vamos lá. Manda aí, Joaquim. A Ana fez uma pergunta, cadê? Nossa. Questão da prática.
Como é que a gente faz? Ah, deixa. Esse relatório era para ter sido entregue impresso, né? Deixa a hora que voltar, entrega. Vamos deixar a prática parada, suspenso geral. E a hora que voltar, entrega. Então já está suspenso mesmo, não tem sentido voltar com a prática agora, tá? Fala, Nathalie. Não, eu ia falar sobre isso mesmo, porque eu e o Luiz, a gente não tinha terminado. Aí se tivesse que entregar, eu ia perguntar disso. Ah, mas já deixa isso aí meio entregue, porque se deixar para fazer esse relatório lá em, sei lá em Não, é que a junho, gente não julho. terminou a prática mesmo, não foi nem o relatório. Ah, não terminou a prática. Automaticamente a gente não terminou, mas... Entendi. Tá bom, quem não terminou a prática, então deixa para finalizar depois. Quem terminou, já deixa o relatório pronto, porque se for deixar isso para fazer depois, já esqueceu, já era, né? Na hora que voltar com as aulas presenciais, a gente verifica como é que fica a questão das práticas. Tudo bem? Sem dúvidas, então, pessoal? Bom. Sobre as práticas, vai ter que repor todas? Então, Ana, vai precisar repor sim. A gente ainda tá verificando como que vai ser isso, mesmo porque não sabe quando vai voltar, não adianta também ficar especulando, mas a gente vai verificar depois como repor, vai precisar repor sim. Nem que seja para estender, pois é. Isso é algo que está me preocupando bastante. Em todas as reuniões que tem de professores, eu tenho levantado essa questão, mas vai precisar repor. Não tem como, né? Mas vamos uma coisa de cada vez, né? Essa questão dessa pandemia aí já não está muito fácil, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Uma possibilidade, vou até adiantar para vocês, uma possibilidade, o que é? É de hora que a gente voltar às aulas presenciais, voltar isso de maneira gradual. O que seria maneira gradual? Algumas aulas continuam sendo à distância e as aulas práticas voltam. Essa é uma possibilidade, não quero dizer que vai ser isso, tá? Mas é uma possibilidade que a gente está verificando, mesmo porque tem que esperar para ver quando vai ser o retorno. Mas no momento do retorno, o que pode ser feito? As aulas as aulas teóricas poderiam, algumas ainda, continuar de maneira remota, e as aulas práticas, daí utilizaria alguns horários da aula teórica, de algumas aulas teóricas, para fazer a reposição. Mas a gente ainda está estudando. E o que eu falei, isso depende muito, porque não adianta a gente falar, vamos fazer a partir de junho a gente volta, de repente não volta só em setembro, né? Volta só em agosto. Então são possibilidades, mas não está definido ainda como vai ser feito. Mas uma possibilidade é essa, e isso já é real, né? De que quando voltar às aulas presenciais, isso provavelmente vai ser algo gradual. Não vai ser assim, a partir de amanhã, todo mundo na escola, para todas as aulas, 100%. Mesmo porque a história lá da China, né, ela tem mostrado que agora eles estão voltando, está tendo recaída. Então, no momento do retorno, tem que ser feito algo com muito cuidado. E exatamente esse momento, então, a ideia é fazer algo gradual. Sendo algo gradual, que a gente pode pensar nessa possibilidade. Que algumas aulas teóricas elas continuem de maneira remota por um tempo, e daí a gente poderia utilizar alguns momentos de aula prática, de aula teórica para fazer aula prática. Então, na semana ali, por exemplo, ao invés de ter uma aula prática só, teria duas, né? A gente vai ter que rever, claro, essa questão de relatório também, né? Porque não tem como pedir relatório, faz uma aula num dia, na outra tem outra aula prática e pedir para o dia seguinte, não tem como. Então, tudo isso vai ter que ser estudado com calma, tá? Mas são possibilidades que a gente está estudando ainda para ver como fazer. Tudo bem? Deixa eu ver. A Ana tinha perguntado, né? Sobre a reposição. É mais ou menos isso mesmo, Ana.
mas a gente vai verificar. Talvez um pouco de conteúdo passar para o outro bimestre, não tem como, né? Então, por exemplo, se o bimestre está fechando agora, já não deu, né? A proposta é de que depois tenha acho que o Matheus mandou o encaminhamento para todos os alunos, inclusive para vocês darem uma olhada na proposta de calendário, né? Tem uma proposta que o semestre ele encerraria, se eu não me engano, em agosto ou setembro, não lembro agora, mas ele encerraria ali, tá? O que acontece? As disciplinas teóricas, elas vão caminhando, ela vai chegar ali, vai fechar. As práticas, se a gente não conseguir fazer, talvez algumas estendam e só feche o conteúdo, as notas da aula prática no segundo semestre, né? A gente vai ter que verificar quando que vai voltar, não tem como, né? Se o retorno é daqui a um mês, se o retorno é daqui a 2 meses, 3 meses, então tem que esperar a gente ver como que vai ser para botar. Vai ter férias sim, tá? Vai ter férias, pode ficar tranquilo. Inclusive o que eu falei, o Matheus mandou um encaminhamento para vocês. Vocês chegaram a ver? Eu vou abrir aqui. Vocês não viram. Dá um retorno áudio aí se vocês viram. Nossa senhora, eu recebi 100 e-mails só hoje. Cadê o e-mail do Matheus? Aqui, ó. Como é que eu faço para abrir isso aqui? Não. Aqui. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês e mostrar. Depois vocês dão uma olhada lá na mensagem que o e-mail mandou, que o Matheus mandou, que inclusive para vocês contribuírem se tiver alguma sugestão, tá? Tá aparecendo a tela aí para vocês? Ah, sim. Tá aparecendo? Tá. Então tá aqui, ó. A proposta, em princípio é essa, mas é uma proposta que pode ser alterada, tá? Então ele tá abrindo para discussão para vocês verificarem se tem, inclusive para os alunos, professores, verificar se tem alguma sugestão, tá? Então ele tem aqui, ó, uma parte presencial, que foi até o dia 16 de março. Natália, acho que seu microfone ficou ligado. Desculpa, Rodrigo. Tranquilo. Até 16 de março. Aí depois está aqui com aula remota até o dia 11. Tem uma proposta do dia 12 ao dia 24. Tem um período aí que não vai ter conteúdo novo nas disciplinas. Vai ser um processo para organização de material por parte dos professores. O pessoal do SAI, do CEPAI, né, da assistência ao educando, vai ter algumas atividades com os alunos aí para verificar como que está sendo todo esse encaminhamento, ver se vocês têm sugestões para contribuir, para melhorar, para ver como que pode ser feito, melhorado essa parte, né? Depois voltam aqui a parte com entrega de conteúdos, né? Conteúdo novo, dia 25 ao dia 10. Aqui férias, mantém no período normal, que já estava previsto, tá? Aqui tem um período de uma semana só de planejamento, isso também já estava previsto. E depois a aula começaria a aula presencial aqui, ó, no dia 3 de agosto, tá? Isso depende do ministro da Saúde, do ministro da Educação, isso aqui é uma proposta, mas o que eu falei, de repente se o ministro da Saúde e o ministro da Educação fala que tem que estender, quer dizer, isso já foi por água abaixo, tá? Mas é uma proposta por enquanto, né? Tendo esse retorno aqui no dia 3/8 até 18/9, uma parte mantém presencial, tá? E uma parte remota. Aí utilizaria uma parte dessa questão aqui remota, né? Para as aulas presenciais, se for necessário, tá? Aí depois tem um intervalo aqui de uma semana e volta para o segundo semestre, no dia 28/9, tá? Essa questão aqui no segundo semestre, dia 28/9, se não couber as aulas práticas aqui, até o fechamento, a gente pode empurrar algumas aulas práticas para lá. Mas a ideia é utilizar um pouco de aulas remotas aqui para fazer as aulas práticas que ficaram faltando. Certo? Se vocês tiverem dúvida, quiser sugerir alguma coisa, o Matheus mandou esse e-mail para todos os alunos, mandou lá na sala de aula da direção também. Então,
tá aberto até segunda-feira para sugestões, tá? Sugestões, dúvidas, comentários. Então pode entrar lá e fazer os devidos comentários, né? Até dia 2 do 5. Não, dia 2 do 5 abriu, né? O prazo para que todos possam propor um calendário. O link é esse link aqui que ele mandou no e-mail, tá? Até dia 4 do 5. Então fica... Não, desculpa, até dia 2 do 5. Tá aqui, ó. É isso aqui, até dia 2 do 5. Para que possa fazer as sugestões. No dia 4, que é numa segunda-feira, a gente vai reunir à tarde e ver como é que vai ser feito a proposta do calendário dele. Tá? Dúvidas, pessoal? Mais dúvidas sobre a matéria? Senão a gente encerra. Amanhã já é feriado, né? Vocês estão loucos para tomar um Guaraná, não estão não? Não estão? Suco de laranja. Beleza. Então. Bom, então é isso, pessoal. Bom fim de semana para vocês, bom feriado. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, tá? E até dia 4, meio-dia, uma questão lá no Classroom. Beleza, então. Bom feriado para todos vocês. Até mais.